Pessoal, e iniciando aqui mais a segunda parte do podcast com o Helenildo, conhecido como Negão. Lembrando para você que está acompanhando, né, as partes aí do podcast Pode Tudo, que a gente está falando aqui sobre a vida, a realidade da vida, né? E quando se fala em vida, a gente se refere à amizade, a gente se refere à confiança, sinceridade, a gente se refere também à honestidade, né? Tudo isso faz parte de uma vida em sociedade. E conversando aqui com o Negão, vamos falar também, Negão, em questão de honestidade, né? O ser humano em si, né? O que é que você tem para falar sobre essas questões? Porque envolve também a questão política, né? Digamos assim, a política de uma boa vizinhança, a política partidária, né? Tudo isso faz parte de uma vida em sociedade. Chico, o que eu tenho para falar sobre a honestidade é o que a gente está vendo aí na realidade. Não precisamos dizer nome, mas é o seguinte, é o que a gente está vendo aí no país, né? Se realmente 30% do pessoal que está na política, vou falar da política, fosse honesto, eu vou dizer a você, o Brasil não estava tão miserável assim, não. Tanto o pessoal na política como o pessoal quem votou. Porque a desonestidade já começou por aí. Você vê a situação do país, como é que está a situação? Está tão de jeito que o certo virou errado e o errado virou certo. É o melhor do mundo? Não. O que estava no poder era o melhor do mundo? Para mim não, que ele não é perfeito. Só que é o seguinte, tirou um e colocou o outro. Mas o amor venceu. Acabou a fome, o amor venceu. Acabou as desgraças do mundo. Acabou o que era de ruim, que estava no outro governo, acabou. É tão tal que eu sou nordestino, tenho parente no Nordeste, e seguinte, tenho conhecido no Nordeste. E eu vou dizer a você, os estados que estão mais sofrendo é lá. Mas não é o país, não é o país da liberdade. Na realidade, botaram esse cara de novo no poder, para poder chegar ao ponto, por causa da liberdade, da putaria. Porque quem trabalha honesto e quem tenta ser honesto, ele sofre. E muito, não é pouco não. E muito. Então assim, eu penso que se o ser humano usasse 10% da sabedoria que Deus deu a ele, eu vou dizer, para fazer o bem, ninguém sofria. Você entendeu? Se ele usasse, não precisava usar 10%, não precisava usar tudo. 10% da inteligência que Deus deu a ele, eu vou dizer a você, para fazer o bem, esse 10%, cada ser humano fizesse 10% para ajudar o próximo, ninguém sofria. Então é por isso que você vê a desonestidade que está aí. Você chega numa prefeitura, você só consegue um emprego melhorzinho se você tiver um grande padrinho, se você tiver um bom conhecimento, você está entendendo? Porque quem chega do Nordeste, você está ligado que só pega refúgio. Só pega refúgio, pô. Entendeu? Às vezes o cara tem até habilidade, a pessoa tem uma habilidade, a pessoa terminou os estudos, faz uma faculdade, mas se ele não tiver um conhecimento e não entrar na panelinha, ele não tem sucesso. Tem sucesso aquele que fica puxando o saco, aquele que fica fazendo disse-me disse. Então assim, a desonestidade está em todas as partes. Infelizmente o mundo, eu nem sei o que é que falar mais assim sobre honestidade, porque a gente vê tanta coisa que se a gente for falar, dá um livro, pô. Interessante aí, Negão, o que você falou. Me surgiu uma dúvida aqui, e a gente está num bate-papo, onde cada um expõe suas ideias, né, tanto eu quanto você, e o pessoal de casa, se quiser também aí contribuir, não só compartilhando, né, mas se inscrevendo no canal do podcast Pode Tudo, para que outras pessoas que tenham ideia diferenciada em algum assunto, a gente pode também estar aqui, né, no podcast Pode Tudo. Talvez você que está em casa tenha um tema interessante para a gente destacar, e com certeza meu número vai estar sempre disponível para você, que é o número 67 984580516. É o número do meu WhatsApp. Pode mandar mensagem e, se quiser um bate-papo, conte comigo, tá? Aqui é sem restrição, né? O podcast Pode Tudo veio
foi criado na intenção de conscientizar a população e também dar voz e vez ao cidadão. Mas em relação, Negão, a essa questão aí de honestidade, no teu modo de entender, tu acha que para ser honesto ou ser corrupto, isso vem de berço ou é algo aprendido, né? Porque tudo isso faz parte, envolve também a educação, né? Sim, Chico, é o seguinte, a honestidade, ela já vem de criança. Por que eu falo assim, de criança? Quando o filho está chorando, o que é que o filho quer um objeto, quer um brinquedo, quer alguma coisa, o que é que a mãe faz? Toma, meu filho. A criança se esgoela de chorar, porque quer um negócio. Enquanto a mãe não dá, a criança não cala a boca. Então já comprou o choro da criança. Por aí você já tira. Deram tanta liberdade, direitos humanos aí, deu tanta liberdade a criança, entendeu? Direitos humanos não, como é? Conselho tutelar deu tanto direito a adolescente e a criança que você vê aluno batendo em professor, batendo em mãe, batendo em pai, não respeita. Então, mas isso aí, de graças a Deus, o Conselho Tutelar. Isso aí, a gente deve essa benfeitoria ao Conselho Tutelar. E o governo que passou, que hoje está no lugar de novo. Você entendeu? E outra, direitos humanos. Direito humano é para, pelo menos o meu ponto de vista, é para aquele que é humano. Um exemplo, pai de família foi assaltado na porta de casa, quando saía para trabalhar. Aí por causa de um telefone, uma bicicleta, uma moto, um carro, morreu, assassinado por causa de roubo. Né? Então o que acontece? Os direitos humanos, em vez de pegar aquela viúva com aquela criança e acolher, dar uma aposentadoria até as crianças ficarem de maior, não. Pega o delinquente, pega o bandido, leva para a delegacia, a polícia, chega o direitos humanos com o advogado para defender o bichinho que matou um pai de família, deixou uma mãe de família e uns filhos sem pai. Deixou uma mãe chorando e os filhos chorando. Então assim, inverteu. Isso aí eu vou dizer a você, isso daí, e para entender isso, não precisa ser um cara culto ou um cara estudado. Não. Só precisa você ter consciência. Entendeu? Só. Você vê o que é que eles estão inventando. Linguagem neutra. Nada contra. Nada contra. Cada um, o brasileiro não sabe falar nem o português direito, moço. Aí eles querem implantar linguagem neutra. Com tanta coisa para implantar para ajudar o ser humano. Você entendeu? Então fica difícil, pô. Banheiro unissexo. Isso aí é uma forma dos tarados atacar as crianças. É uma tarada infeliz, moço. Uma tarada tão infeliz com as crianças. Porque o cara já é tarado, já tem um nome de tarado. Aí o cara quer fazer um mal a uma criança, entra num banheiro desse aqui público, entra num banheiro de um hospital, um banheiro de uma escola. Aí tá lá uma criança de 10, 12 anos, que é uma criança. Aí entra um marmanjo de 17, 18 anos, ou até mais velho. Isso é um prato cheio para ele fazer o mal, pô. Que eu, graças a Deus, eu nunca vi aranha com aranha se produzir. Não, nunca vi, pô. Eu nunca vi. Ou homem ou mulher, não tem. Agora, deixa a criança ser criança. Você tá entendendo? Deixa a criança ser criança. Depois que ela passou a fase de criança, adolescente, ficou adulta, aí ela vai escolher o que é que ela quer ser. Se é homem, é mulher, o que peste ela quiser. Mas é uma tara tão infeliz que chegou a esse ponto. E muita gente está dormindo. O governo agora foi que ele liberou. Já que a gente está falando. Liberou agora que é obrigado a criança tomar, as crianças tomar, tomar as últimas doses da Covid-19. Ninguém nem se fala mais Covid-19, pô. O quanta gente está adoecendo aí por causa dessa bexiga, dessa injeção. Mas quem estava no poder no passado avisou que não tinha eficaz. Entendeu? Mas o governo ganhou, aí falou o quê? Disse que era para fazer isso daí, que era para obrigar as crianças a tomar. Isso é para matar, pô, não é para outra coisa. Entendeu? Agora, os velhos que é aposentado, que tem que fazer aquele negócio do banco lá, que tem que se apresentar para a prova de vida, tem que tomar. Vai acabar de matar os velhos. Vai acabar de matar os velhos. Isso aí, os governantes não estão vendo, os governadores não estão vendo isso aí.
Esse cara já era para estar no poder, já era para estar fora do poder. Fizeram o negócio da água lá no Nordeste, quer dizer, cortaram tudo, fecharam as torneiras, tudo. Agora tá bom. Mas aí tá dizendo que estão falando agora que tá passando uma crise. Tá não, o amor venceu. Se o amor venceu, então tá tudo certo. A fome acabou, ninguém tá passando dificuldade. Você tá entendendo? E a mídia brasileira, infelizmente, é uma desgraça. Pra mim, na minha opinião. Entendeu? Então assim, cada um, quem pensa desse jeito, que nem eu e você mais ou menos pensando, a gente é criticado. E eu não tô nem aí pra ninguém, a realidade tem que ser dita. A gente não vai chegar em canto nenhum enquanto não mudar esse governo que tá. E é disso a pior. Quem tem dinheiro, os fazendeiros, os empresários, vai pegar seu dinheiro e vai cair fora do Brasil. E vai sobrar o quê? Uma Venezuela daqui a uns tempos. Pra gente que vai ficar aqui. Porque a gente não tem dinheiro pra sair fora. Pois é, gente, e aproveitando aqui mais uma vez o número aqui dos demais patrocinadores, né? Se você quiser comer aquela comida gostosa, só ligar aqui para Dona Sônia aí, ó, marmita, né? A marmitaria é o número 67 9909 7379, tá? E lá em Colônia Leopoldina aí, ó, se você quiser comprar uma roupa aí maravilhosa, conversar com o Zé Confecções, o número 82, né? É o código. E também 996 94 2815, tá? E lembrando também para você aqui, principalmente de Chapadão do Sul, que quer fazer uma tatuagem, né? Legal, top de linha, conversar com o Nino Tatu, o Estudo Real, na Avenida Rio Grande do Norte, e o Luquinhas Tatu. Ligar aqui para o Nino, né? Tatu, o número 67 9685 8224, tá? E voltando a esse assunto que o Negão estava falando, que eu achei muito interessante em relação à sociedade, isso quer dizer que o ser humano, nós seres humanos, nascemos sem maldade, nascemos sem forma de corrupção, digamos assim, né? Não perfeito, mas no mundo da imperfeição nascemos uma pessoa sem maldade, uma criança em si que não tem nada contra ninguém, mas a realidade nascemos bons, digamos assim, e a sociedade com os costumes maldosos, né, com o egoísmo que tem, quando se refere à política em si, o corrompe todos nós que nascemos com aquela natureza boa, né? Porque existe a natureza má e a natureza boa, mas uma criança em si, ela nasceu para aprender, inclusive os primeiros passos os pais têm que ensinar. O Negão falando aqui, eu entendi essa questão. A gente aprende a amar e também a gente aprende a odiar. A sociedade em si, os pais, tem muitos pais, Negão, que isso é uma ideia minha, né? Que tem uma frase que diz que para ser pai precisa deixar de ser filho. Ou seja, deixar as atitudes de filho, de criança, ser mais responsável, né? Tanto é que a Bíblia diz que o filho da mocidade é como se fosse uma faca afiada na mão do guerrilheiro, né? Isso quer dizer, para a gente entender suas palavras, né? Só que parafraseando as palavras do Negão, simplesmente muita gente aprende com o outro a ser corrupto, a ser maldoso, a ser egoísta, porque a gente tem uma ponta de tudo isso, mas o que a gente vê é demais, né, Negão? Principalmente nessa política que a gente tem aí. Tô falando da política em si, não aquela que nasceu na Grécia, mas aquela que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil, né? Que cheia de egoísmo, cheia de leve trás, aquela coisa que tem que ter compra e venda de voto, troca de favores, o egoísmo em si dominando, né? Chico, é aquele negócio, deixa eu dar logo um recadinho antes de eu responder isso daqui. O pessoal que estiver escutando, que tiver criança, tome conta das suas crianças. Porque se vocês esperar por conselho tutelar e pelo esse governo que está aí, vocês vão ter surpresa. A gente está vendo isso daí. Conversei um pouco com um pessoal aí da Venezuela, que estava lá na fronteira. Eu conversei com eles, passei acho que uns 15 dias conversando com eles. E eles
falou, negão, o negócio é feio. Entendeu? Ele teve pessoas lá que se deixou pai, deixou mãe, moço. Os caras contando a história pra você, é porque a mídia não pega um povo desse que chegou pra conversar e botar na rádio pra abrir a mente, botar na televisão pra abrir a mente do pessoal. O que é que pode acontecer com o comunismo. Entendeu? Aí o cara perguntou, negão, você é preto, feio e liso, pobre. E votou no Bolsonaro. Aí eu só respondi pra ele, votei no Bolsonaro pra tentar fazer a diferença. Porque ele não é o melhor do mundo. Não foi o melhor do mundo. Só que eu queria ver nessa pandemia se fosse o Lula que tivesse assumindo no tempo da pandemia. Onde é que a gente estava. Outra, e votei no Bolsonaro para tentar fazer a diferença. Não foi para enricar, não. Porque a gente só tem duas maneiras de enricar. Primeiro, se trabalhar, certo? E primeiro, se Deus quiser. E segundo, se trabalhar. Ou se você for um herdeiro, aí tudo bem. Mas se você já vem de família pobre, se aceite e vá trabalhar, que você consegue, entendeu? Ainda não consegui não, mas quem sabe um dia eu consigo, né? Estou sobrevivendo. Agora que eu vou lhe dizer, isso daí, Chico, você falou, em tudo se refere à política. Um exemplo, você chega numa empresa, você vai fazer você entra numa empresa para trabalhar, já tem uns favoritos. Às vezes você é um cara capacitado, mas você já tem um favorito. Você chega num atendimento de um hospital, num atendimento de uma clínica aí qualquer, você pagando, o pessoal trabalha com má vontade. Te trata como se você estivesse fazendo um favor para você. Então isso daí já é o quê? É uma corrupção, pô. É uma corrupção. Será que a pessoa que está ali trabalhando no Estado, será que ela não está recebendo para ele tratar a pessoa bem, para ele fazer o serviço certo? Mas é cheio de disse-me-disse, cheio de segredinho, que termina o pessoal desconfiando. Hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém. Não dá mais para confiar em ninguém, pô. Principalmente em rede pública, porque ali estão tudo caladinho. Cadê aquele pessoal da enfermagem que fizeram o L, que disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra? Colocaram a linguinha, pô. Guardada na gaveta e tchau. Você tá entendendo? E aí estão tudo revoltado. Estão tudo revoltado. E isso daí é um cara que não tem muito estudo, tá, minha gente? Isso aí é um cara que o estudo é pouco. Só que é o seguinte,